Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre o documentário. Lá na apostila de vocês, na página 327, nós temos novamente a definição do gênero e ele vem mostrando também a diferença do documentário e da reportagem. Por que muitas vezes a gente pode vir a confundir uma coisa com a outra? Porque tanto a reportagem quanto o documentário, ambos os gêneros, têm uma responsabilidade com a realidade muito grande. O documentário, ele reproduz uma realidade. A reportagem também reproduz uma realidade. E aí, o que diferencia esses dois, então? Bom, vamos começar. Alguns aspectos que distanciam um gênero do outro. Embora os dois gêneros sejam de aspectos televisivos, ou seja, eles são veiculados por meio da mídia, da TV especialmente, a forma como eles são montados, criados, muda, a estrutura muda. Por exemplo, o documentário, ele apresenta Eles são mais subjetivos, eles não são tão objetivos, tão diretos quanto a reportagem. O documentário também, ele deixa de uma forma bem clara, bem evidente, a visão dos produtores, de quem produziu aquele documentário. Já na reportagem, essa colocação não pode ficar tão evidente. Geralmente, os repórteres, eles precisam atingir uma postura neutra ao assunto que eles estão reportando. Já essa neutralidade não precisa aparecer no documentário. Por exemplo, se eu for fazer um documentário sobre obesidade infantil, e aí eu vou fazer com a Maria Luísa, com a Érica e com a Letícia, a gente vai montar um grupo para criar esse documentário. A nossa opinião, o que nós pensamos sobre o assunto obesidade infantil, pode aparecer e ficar evidente no documentário. O mesmo já não deve acontecer ou não é apropriado que aconteça se fosse a produção de uma reportagem, ok? Então, a primeira diferença entre reportagem e documentário é essa. No documentário, os autores do documentário, os produtores dessa obra, eles podem expressar sua opinião. Na reportagem, não é válido. Além disso, a linguagem empregada nos documentários é uma linguagem cinematográfica, é uma linguagem dinâmica, às vezes dramática, e às vezes também é uma linguagem coloquial, que é a linguagem que a gente fala no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu vou fazer um documentário de como é a vida dos índios, eu não posso pedir para os índios falarem com a gramática hipercorreta do português. Lógico que não tem jeito, não é da cultura deles. Então, no documentário, a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, a nossa maneira de falar, ela pode aparecer tranquilamente, sem muita preocupação gramatical. Já na reportagem, a linguagem culta ou a linguagem formal, ela é obrigatoriedade, é um quesito de obrigatoriedade, tá bom? No documentário, nas reportagens, as imagens que aparecem são meramente ilustrativas, elas estão ali só para ilustrar mesmo, provando o que o repórter está falando, né? Como se fosse elemento comprobatório. Já no documentário, as imagens, as cenas, elas compõem o texto, ou elas compõem aquilo que está sendo documentado, aquilo que está sendo falado. Então, as imagens, elas têm uma utilidade gigantesca para os documentários. A imagem, ela tem que associar, harmonizar com aquilo que está sendo dito ou com o teor do tema daquele documentário. Então, não existe documentário sem imagem. Não tem como. Não tem como fazer, né? Então, a imagem, ela é fundamental para os documentários. E ela compõe a cena, ela é quase que um personagem, por assim dizer, tá bom? E a estrutura do documentário? Todo documentário ele tem que ter um início, um meio e um fim. Não se começa um documentário e não termina. Não se começa um documentário do meio. Não coloca um documentário sem uma finalidade. Não tem jeito. Se começou, tem que acabar. Tem essa obrigatoriedade também. É um aspecto da narração, né? Ele tem início, meio e fim.
São várias as formas de composição. Cada um trabalha de uma forma, ou cada grupo trabalha de uma forma. Geralmente, um documentário ele não pode ser produzido por uma pessoa só. Geralmente. A menos que seja, sei lá, um cara que vai escalar a Cordilheira dos Andes e ele vai sozinho. E aí ele quer documentar essa experiência dele. Aí ele vai com a câmera dele, sozinho, e faz tudo acontecer. E por sorte ele volta com vida e consegue publicar esse trabalho. Aí tudo bem. Mas geralmente os documentários, assim como o teatro, eles são feitos em equipe. Exige um trabalho em equipe. E para que esse trabalho seja bem feito, essa equipe ela vai montar um roteiro. Nesse roteiro vai decidir como vai fazer o documentário, sobre o que vai fazer, por onde vai começar, vai ter um norte, vai ter uma orientação. Na reportagem também isso acontece. Antes de um jornal ir ao ar, todo um roteiro é montado. É uma organização, a fim de fazer aquele negócio funcionar. No documentário, esse roteiro ele também aparece. Essa organização é um rascunho que o grupo, a equipe faz a fim de melhor elaborar o seu trabalho ou melhor estruturar aquilo que ele está montando, tá bom? No mais é isso, não tem segredo, já dei uma aula falando sobre documentários, vocês já estão cansados de me ouvirem falando disso. E agora eu vou dar uma atividade que vale ponto. É como se fosse, assim, um teste, sabe? Mas não é um teste, porque, assim, eu quero que vocês produzam seu próprio documentário sobre o tema que vocês quiserem. A apostila pede para vocês juntarem em grupo e produzir um documentário sobre o tema obesidade infantil. Eu não quero isso. A menos que vocês queiram. Se vocês quiserem falar sobre esse assunto, tudo bem também. Se vocês quiserem falar sobre outro assunto, não tem problema. Tanto faz também. Tá de boa. Eu quero que vocês façam e enviem para mim. Pode ser por e-mail, um vídeo pequeno. Não precisa ser um documentário de 3 horas, não, tá, gente? Faça um documentário de como é a sua rotina. Se você acha que isso é legal, faça. Ou então faça um documentário das mudanças de hábitos que você fez durante essa quarentena que já tá durando 5 meses. Tô aguentando. Ou faça um documentário de como você montou a sua rotina de estudos. Enfim, não importa, sejam criativos, mas façam um documentário. Ok? E manda pra mim. Aí vocês têm a data de até sexta-feira da semana que vem para entregar esse trabalho. Beleza? Qualquer coisa, podem me chamar. Vocês sabem como e onde me encontrar. Lá na página 328 da apostila de vocês, vem mostrando um passo a passo de como montar o documentário de vocês. Se vocês acharem por bem, pode seguir esse passo a passo. Começa aí, já é um roteiro para vocês prontinhos. Prontinho, já que é um só, tá bom? Beijo de luz, se cuidem e até mais.